Tá gravando? Gravando! Muito bem. Deixa eu só ajustar aqui, para a gente poder dar seguimento no nosso conteúdo. Nas aulas anteriores, nós estudamos a Trindade, acho que por um aspecto até mais técnico, né? Menos bíblico, vamos dizer assim. Mas eu acho que a principal mensagem é que a Trindade é um assunto difícil, não é um assunto simples, né, de entender. E todos os esforços humanos de tentar explicar os conceitos, né, da Trindade são limitados. Não é possível explicar tudo. É difícil explicar tudo. Então, se a gente pensar que a gente tira toda a ideia de Trindade da nossa própria mente, é como se a gente conseguisse definir quem é Deus e tudo mais. A gente não consegue porque, na prática, nós somos seres limitados, a gente não tem essa capacidade. E no resumo que nós fizemos na semana passada, eu mencionei para vocês, né, um exemplo de 3 bebidas, né, lembra do café, o refrigerante e o suco. São 3, por mais que sejam bebidas, por mais que sejam líquidos, são diferentes, têm as suas diferenças. E na sequência eu ilustrei, né, com o exemplo da água, que você pode misturar no mesmo recipiente, você pode usar 3 copos para colocar a mesma quantidade e continua sendo água, né? Não é porque misturou, separou que deixou de ser água. Enquanto o café, o suco e o refrigerante, se você misturar, vira uma coisa meio doida. A água, se você pegar os copos e colocar tudo junto, não deixa de ser água. Acho que é importante lembrar que isso não quer dizer que a gente tem 3 deuses. Tá? O Pai é um Deus, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Tá errado pensar dessa forma. Tá? Porque o que na verdade nós temos é uma essência ou uma natureza divina, né, que é exatamente igual no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não tem nenhuma diferença. Né? O Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo. Eles têm a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo poder, os mesmos valores, os mesmos atributos que a gente consegue identificar em um, tem também no outro, sem diferença nenhuma. É como, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu não vou fazer, acho que não vai dar certo, porque eu estou com uns recursos meio limitados. Mas imagina que você tem o número 1. Deixa eu ver se dá para fazer. Vamos ver. Se der, a gente faz. Se não der, a gente desfaz. Certo, Val? Certo. Se der, faz. Se não der, desfaz. E tá tudo certo. Acho que vai funcionar. Vamos lá. Vou alternar aqui as telas. E aí fica mais fácil da gente exemplificar. Imagina esse cenário aqui. Ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Vou botar aqui uma... Isso. Vou fazer aqui. Imagina que você tem isso aqui, ó. Faz de conta. Isso aqui é o número 1. Vou até melhorar aqui para ficar mais parecido com o número. Isso aqui é o número 1. Que número que a gente tem aqui? A gente não tem 3. Correto? Correto. É o número 1. A mesma quantidade que tem nesse aqui, tem nesse. E aqui eu não estou fazendo operação nenhuma, não estou somando, nem dividindo, nem multiplicando. Tá? Esse aí, você pode até dizer, mas esse aqui é um pouquinho diferente desse. Tá vendo? Eu puxei a perninha para cá, né? Aqui em cima está menor, mas continua sendo o número 1. Não é porque a grafia ficou diferente que deixa de representar a ideia do número 1. E esse aqui vale a mesma coisa que esse, vale a mesma coisa que esse. Tem diferença entre eles? Não. Vocês concordam?
que o que você está vendo aqui, ó, por mais que tenha, você pode até dizer, mas isso aqui é diferente. Diferente visualmente falando, né? Mas em termos de valor, esse aqui são exatamente iguais. Correto? Então eu posso dizer que na prática, né, como a gente faz lá na matemática, onde está aqui, né, na prática, esse cara aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. São exatamente iguais, não tem diferença entre eles. Ah, mas esse aqui está mais retinho que esse aqui está mais tortinho. Ok. Mas em termos de valor, são exatamente iguais. Não é porque eu escrevi um de um jeito, outro de outro, que esse um aqui vale mais do que esse. Ou esse aqui está mais bonito do que esse, então esse aqui não. Do ponto de vista matemático, eles têm o mesmo valor. Tá? O que eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então pense que no caso de Deus, a gente não tem três. Eu não tenho aqui o 1, 2 e o 3, que você poderia dizer assim, ah não, o 3 é maior do que o 2. E o 2 é maior do que 1. Você não tem isso. Tem a mesma ideia, né? O mesmo valor. E com Deus funciona assim, a gente não tem, não podemos pensar na Trindade como se fossem três gêmeos, sabe? Três gêmeos, não? Porque mesmo que fossem três gêmeos, eles não são exatamente iguais, né? Você conhece gêmeos? Né? Eles podem até ser muito parecidos assim, mas eles não são iguais. Às vezes a voz é diferente, às vezes tem um traço, por mais que eles sejam assim, idênticos em muitos aspectos, mas tem alguma coisa que diferencia um do outro. Você sabe, não, esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano, né? Porque eles não são exatamente iguais, por mais que sejam gêmeos, por mais que vieram, né, do mesmo DNA, mas eles não são iguais. Então, a Trindade não é um trio de gêmeos, porque se fosse, seriam diferentes um do outro. A Trindade, né, não tem esse comportamento que a gente poderia atribuir, né, e entender que o pai é diferente do filho, e não, eles são exatamente iguais. Então, é difícil para nós, né, encontrar uma explicação. Talvez se a gente trouxer para exemplos mais simples, né, como a água é igual. Talvez ela pode estar um pouco mais quente, um pouco mais fria, pode estar em cubo de gelo, ou em vapor, mas continua sendo água. Tem exatamente a mesma essência, tem exatamente a mesma natureza. Então pensa que quando a gente fala em Deus, a gente está exatamente pensando no ser divino, né? Onde tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eles não são diferentes, porque o Pai é um, o Filho é outro, eles têm a mesma natureza, a mesma essência. E para dar seguimento a esse tema, hoje nós vamos estudar a respeito dos nomes de Deus. Tá? Porque os nomes de Deus, eles explicam muito a respeito desta natureza, de quem Ele é, né? Do ser divino. E quando a gente tem clareza a respeito da forma como Deus se manifestou, a gente vai conseguir também entender, né, qual que é o papel da Trindade nas nossas vidas. Porque tudo começa pelo nome, né? O nome que nós reconhecemos como Deus. E aqui a gente vai usar essencialmente a Bíblia. Então, são nomes que aparecem lá. O primeiro nome que a gente tem na Bíblia é Elohim. E Elohim, ele no sentido geral, ele representa a divindade, né? O que tem de mais superior, supremo, né? Deus. 2.570 vezes no Antigo Testamento esse nome aparece. Mais de 2.300 vezes falando
do nosso Deus, porque você pode ter lá Baal como Deus, mas não necessariamente ele é o nosso Deus. Uma coisa interessante nesse nome Elohim é que ele é um nome plural. Plural. Mas não necessariamente ele tem que ser traduzido como deuses. E talvez o fato de ser plural é uma boa referência de que a gente está falando de uma trindade. E quando no Antigo Testamento a gente vê Elohim como Deus, nosso Deus, em alguns contextos esse nome Elohim ele aparece em conjunto com outro atributo que destaca a característica de Deus, como por exemplo El Shaddai. El Shaddai significa todo-poderoso. Então quando você vê El Shaddai, e o El aqui, ele vem da onde? Das duas primeiras letrinhas aqui do Elohim. Contração, El Shaddai. Shaddai significa montanha, e a ideia que passa é que Deus, acima de tudo, acima de todos, no alto, no mais supremo da sua imagem. Então imagina nós aqui olhando para Deus de cima como superior, como todo-poderoso, como não tem ninguém maior, não tem ninguém acima dele. Ele é mais alto que alguém pode chegar e ninguém mais chega na altura que ele está. Por isso, quando você vê lá Satanás falando, que eu subirei do monte de Deus, acima do trono dele, eu vou colocar o meu trono. É a ideia de que o diabo queria ser superior a Deus. Só que ninguém consegue, porque só ele é todo poderoso. E quando você vê lá em Gênesis, capítulo 17, capítulo 28, capítulo 45, que vem os patriarcas tendo contato com Deus, eles têm exatamente essa ideia. Nosso Deus, ele é todo poderoso, porque ninguém consegue fazer o que ele faz. E não é todo poderoso no sentido de que alguém chega próximo. É todo poderoso no sentido de que ele sempre vai estar acima, mais alto, mais excelente, mais supremo do que qualquer um consiga imaginar. Outra forma da gente ter esse nome composto, Elohim, é o El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, Salmo 9, versículo 2, chamando Deus de Altíssimo. Então, mesma ideia, nada pode ser superior a Deus. Ele está acima de tudo e de todos. E nenhum outro Deus que o homem pudesse conceber chegaria perto da onde Deus está. Deus sempre, o Altíssimo. É o Olam, Deus eterno. Outra característica do nosso Deus eterno. Não tem começo, também não tem fim. Sempre existiu e sempre vai existir. E a gente tem o El Roi, Deus que tudo vê. E quem falou Deus que tudo vê foi Agar. Agar, a escrava de Sara. Deus apareceu para ela, contou o que estava acontecendo, contou o que ia acontecer, e ela chamou Deus que tudo vê, que vê todas as coisas. Então, essas 2.500 vezes, mais de 2.500 vezes, onde aparece o termo Elohim, quando a gente vê esse termo sendo associado ao nosso Deus, e Elohim só aparece no Antigo Testamento, não aparece no Novo. No Novo é outra tradução para Elohim, mas a gente vê
um Deus todo-poderoso, eterno, que tudo vê e que está acima de todos. Em outras palavras, ninguém se compara a Ele. Então não dá para dizer, isso aqui é comparável com Deus, não dá. Porque ninguém é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, mas ninguém consegue fazer aquilo que Deus faz. Ninguém é eterno. Concorda? Quando nós estivermos na eternidade, não significa que nós seremos eternos. Porque o eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Nós temos um começo, não temos? Com certeza. O que vai acontecer conosco é que nós nos tornaremos imortais, como os anjos. Os anjos não são eternos, eles também tiveram um começo, mas não vão morrer. Então a gente não vai herdar essa eternidade como a gente imagina, porque a gente já teve um começo, que é diferente de Deus. Deus sempre existiu, teve um começo. Houve um momento que surgiu Deus, então ele sempre esteve lá. E ele tudo vê, então não tem nada que escapa aos olhos do Senhor. Deus vê todas as coisas. Se ele quer ver, ele vê. Então, Elohim, um termo bastante mencionado nas Escrituras, não é o mais mencionado a respeito de Deus. Tem outro que fala bastante a respeito de Deus, mas esse é bastante conhecido, a gente conhece El Shaddai, talvez seja o mais popular, o Deus Todo-Poderoso. Tudo bem? Continuando, a gente tem Jeová, Yahvé, Javé, como um outro nome dado a Deus. Esse sim é o mais frequente, tanto que ele aparece aí, mais de 5.000 vezes no Antigo Testamento. Jeová, ou Yahvé, é o nome mais relacionado com Deus. É considerado um nome sagrado, tanto que os judeus, eles não escrevem esse nome, porque esse nome é, assim, sagrado, eles não podem escrever, eles usam uma outra variação desse nome, porque para eles é, assim, uma coisa inadmissível você escrever o nome de Deus para os judeus. Então, os escribas, tanto que existem algumas lendas que dizem que quando o escriba fazia uma cópia da lei, são lendas, a gente não sabe se realmente é desse jeito, mas quando ele fazia uma cópia da lei, quando chegava neste nome, parava, tomava um banho para poder se purificar e escrever novamente. Porque assim, não era qualquer nome que ele estava escrevendo. É lenda, né? Se era assim mesmo, a gente não tem como saber. Quem primeiro usou esse nome foi Eva. Olha que coisa interessante, uma mulher foi a primeira que mencionou esse nome. Depois que o casal foi expulso do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 4, Eva fala, concebi um homem, um menino, com a ajuda do Senhor. E esse Senhor aqui, Jeová, nesse nome. Na época de Sete e também na época de Noé, esse nome Jeová, Yehoa, Javé, era bastante mencionado, era como eles mais entendiam, Deus, mais do que Elohim, que é a forma plural. Só que foi com Moisés que as pessoas entenderam exatamente o significado desse nome Elohim. Perdão, Jeová. Quando Moisés pergunta, quem é? Deus fala, eu sou o que sou. Então, e aí ficou claro, que a gente está falando de Deus, não como um ser concebido pela mente humana, como Baal. Baal é uma concepção, por mais que tenha
uma questão espiritual. Eu não vou falar aqui para não desviar muito o foco, mas existe uma concepção humana a respeito de Baal, que é como, né, as pessoas adoravam Baal naquela época. Porque naquela época eles não tinham entendimento do mundo espiritual como nós temos hoje, graças às Escrituras. E esse nome, ele também tem suas versões compostas, como por exemplo Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então a gente vê na figura de Deus um Deus provedor, um Deus que cuida. Não, peraí, eu vou te ajudar, você não vai ficar desamparado. Jeová Nissi, aqui Moisés, né? Êxodo capítulo 17, né? O Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é paz, em Juízes capítulo 6. O Senhor dos Exércitos, uma expressão bastante conhecida, né? 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. O Senhor que vos santifica, Moisés também falando aqui em Êxodo capítulo 31. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor, Salmo 23. O Senhor justiça nossa, né? Jeremias. Jeová Chamar, o Senhor está ali, Ezequiel falando. E Jeová Elohim Israel, o Senhor Deus Israel, Isaías falando no capítulo 17. Então, esse nome composto é o mais mencionado nas Escrituras. Jeová, Deus, que pode ser Nissi, que pode ser Jireh, como provedor, que pode ser paz, que pode ser pastor. Então, são nomes que a gente tem relacionados a Deus. Mas não para por aí, porque além desses, deixa eu editar aqui o cursor, a gente tem Adonai, que também é uma forma plural de Deus. Só que nesse caso, Adonai representa muito mais a relação de Deus com os homens. E pensa que Adonai é uma tradução que, se a gente pegasse Adonai e tentasse traduzir para o nosso idioma, a melhor palavra para expressar Adonai é Senhor. Senhor. Pensa naquele que é o dono das coisas. Então, tanto em Êxodo aí, Josué, né? Josué capítulo 5 aqui é aquela passagem aonde Josué já está na terra e ele vê o anjo do Senhor. Então, ali teve a manifestação, né, do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor é o dono de tudo. Assim, não tem ninguém é de ninguém aqui. Todo mundo é de Deus. Adonai é uma referência a Deus que a gente usa pouco, né? Normalmente a gente ouve falar de quem? De Elohim, do El Shaddai, de Jeová, mas também tem Adonai. Só que tanto Elohim, Jeová e Adonai, que são nomes dados a Deus, eles são muito mais comuns no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, esses nomes eram grandes referências ao Senhor Deus. Porque o Antigo Testamento é hebraico, aramaico, então essas palavras, né, eram próprias para se referirem a Deus naquela época. No Novo Testamento, a escrita já é outra, não é mais o hebraico, aramaico, é grego. E aí a coisa muda. Então, já no Novo Testamento, no grego, Deus vem na forma de Theos. E no Novo Testamento é a forma mais comum de se referir a Deus. E Theos, no grego, se conecta com Elohim no hebraico. Então a gente está falando da mesma palavra. Só que enquanto uma está
num idioma, uma língua, outro tem outra. Mas Theos, Deus, é uma referência a ele divino. No Novo Testamento, não é 100% das vezes que Theos está relacionado a Deus, né? Os deuses romanos, os deuses gregos também usavam essa mesma palavra. Então, no Novo Testamento, para ficar claro para quem que o autor estava mencionando, eles colocavam os atributos que nós conhecemos a respeito de Deus, como Senhor, como poderoso, como Salvador e tudo mais. Mas não para aí. Além de Theos, a gente tem Kyrios. Kyrios acontece 717 vezes no Novo Testamento e fala muito da autoridade e da supremacia. Quando Tomé, em João capítulo 20, versículo 28, quando Jesus aparece para Tomé, fala: Tomé, sou eu, coloca a mão aqui, né? Você viu e creu, mas felizes são aqueles que não viram e creram. E ele falou: Senhor Deus, né? Ele usou essa expressão aqui, e essa expressão Kyrios, ela se conecta com Adonai, que a gente viu lá atrás. Então é uma prova nas Escrituras de que depois da ressurreição, os discípulos não tinham nenhuma sombra de dúvida de que Jesus é Deus. Porque durante muito tempo eles conviveram, esses 3 anos que eles conviveram com Jesus, eles foram entendendo quem era Jesus. Tanto que quando acontece o momento do barco que Jesus acalma a tempestade, eles ficam achando: quem é esse homem que até o mar, né, se submete à sua autoridade? Quem que é? E uma vez, quando Jesus estava com os discípulos, ele perguntou, né? O que o povo fala que eu sou, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra, uns acham coisas, né? E sabe exatamente, né? Porque uns acham uma coisa, e vocês? E Pedro fala: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, eles estavam começando a entender quem era Jesus. Enquanto uns achavam Jesus um mestre, um profeta, né? Chamavam Rabi, né? Profeta. Os discípulos começaram a entender: não é um Rabi, um profeta, é o Cristo, né? Filho do Deus vivo. E aí, quando acontece esse momento aqui, Tomé fala: não, Senhor meu, Deus meu. Então, o próprio Tomé atribui a Jesus uma definição divina da pessoa dele. Ele é Deus, não estou falando com um ser humano, estou falando com Deus aqui, né? Que disse que ia ressuscitar e ressuscitou e está aqui na minha frente, né? Então, Kyrios, sempre essa ideia de autoridade e supremacia. É muito uma referência a Deus, também uma referência a Jesus, tá? Mas não para por aí, né? A gente tem uma outra palavra, né, que é o despotes, que significa mestre. E a ideia aqui é a ideia de dono, né? Propriedade. Isso aqui é meu, eu sou o dono disso aqui. Então, Simeão, quando né, já aparece nas Escrituras, Lucas capítulo 2, né? Então ele chama Deus de despotes, de dono, né? de responsável por todas essas coisas aqui. Mas essa palavra também é atribuída a Jesus Cristo, em 2 Pedro e também em Judas. Judas capítulo 4 usa a mesma palavra, né, que é uma palavra dada a Deus, né, para chamar Jesus dessa forma. E a última maneira
bastante conhecida, é Pai, né? Jesus foi quem mais fez referência a Deus como Pai. Mas Pai também aparece no Antigo Testamento, não com a mesma frequência, 15 vezes, onde a palavra Pai se refere a Deus. No Novo Testamento, muito mais vezes, está falando de 245 vezes, onde a palavra Pai se refere a Deus. Se você pegar, por exemplo, a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Então, a ideia de ter Deus como Pai ficou muito mais forte no Novo Testamento. E é essa a ideia que a gente carrega até hoje, né? Ter Deus como Pai. No Antigo Testamento era muito rara essa ideia. Normalmente Deus é Deus. Todos somos criaturas, servos e tudo certo. E Jesus e os discípulos, depois escrevendo as cartas, eles já trazem para nós a ideia de Deus como Pai. Pai. E essas são as formas que a gente tem nas Escrituras de falar a respeito de Deus. Então, Deus como Pai, Deus como Senhor, Deus como Todo-Poderoso, como Provedor. E todas essas formas ajudam a entender que tipo de relação se constrói com Deus a partir desses nomes. Os nomes não são apenas para facilitar, né? Porque mais do que nomear, o nome, o significado do nome contava muito a respeito da natureza da pessoa. Por isso que em alguns casos a gente vê o quê? Né? As pessoas mudando de nome, por exemplo, Jacó para Israel. Porque o nome não era só para chamar o fulano. O nome representava, né, a natureza daquela pessoa. Então, nos tempos antigos, eles tinham uma preocupação de escolher o nome, porque aquele nome ficaria com a pessoa para sempre. Quem trocava de nome? Não, eu me chamo José, amanhã eu me chamo Paulo, depois eu mudo para Jonas, não, a pessoa ficava com aquele nome. E aí você vê, por exemplo, né, o caso de Jesus. Jesus não, Deus dava o nome das pessoas. Não era também uma coisa comum, Deus não saia mudando o nome de todo mundo. Não, só de quem realmente precisava de uma mudança. A gente vê isso com Abraão, que antes era Abrão, mas a gente já não vê isso acontecendo com quem? Com Isaac. Deus mudou o nome de Isaac. Já com Jacó, Deus mudou o nome. Sara. Então, mudança de nome era mais do que simplesmente dar um apelido, não chamar de Israel, porque era para mostrar que ali tinha uma mudança na natureza daquela pessoa, porque o nome remetia a essa ideia de natureza. Então, nós estamos falando disso hoje, para vocês terem uma ideia de que o nome, ele é mais do que nomear, do que chamar alguém por aquilo, mas ele mostra a natureza desta pessoa através do nome. Quando o anjo aparece para José, para Maria, ele fala, olha, nasceu um menino e vocês vão chamar de Jesus. Tinha que dar outro nome. Jesus. Quando Zacarias e Isabel chegaram até o João, o anjo tinha falado, o nome dele vai ser João.
E aí perguntaram, mas qual vai ser o nome da criança? Tal, aí escreveu João. João, mas não tem ninguém na tua família com esse nome? Então você tirou isso. Ser João, porque tem que ser esse nome. Então o nome representava a natureza, a personalidade, o caráter da pessoa. E no sentido de Deus não é diferente. Então, esses nomes mostram para nós o caráter, a natureza de Deus. Um Deus provedor, um Deus altíssimo, um Deus eterno. Um Deus que é paz, um Deus que é pastor, um Deus que é pai. E com esse entendimento, a gente começa a discutir qual que é a nossa relação com a Trindade. Porque agora a gente sabe, não estamos falando de um ser inacessível, distante e isolado, mas a gente está falando de um ser que comunica conosco através da sua palavra e que também nos ouve e responde às nossas orações. Então, é um Deus Emanuel, Deus conosco, junto da gente, próximo de nós, né? E essa relação, ela existe com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então imagina que quando você fala Deus, talvez não necessariamente você está pensando no Pai, no Filho, no Espírito Santo, né? Pensando na Trindade. Imagina o seguinte, eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas olha, só para ilustrar, tá? Imagina que você tem filho e você, além do filho, você tem 3 irmãos. Certo? Então você tem um filho ou uma filha, que seja. Você tem 3 irmãos ou 3 irmãs, tanto faz, a ideia é a mesma. Se a sua filha fala tia ou fala tio, o que vai acontecer com os irmãos e com as irmãs? Os 3 vão olhar, porque não sabe para quem ela falou. Ela falou com um, né? Ô tia! Os 3 olham. As 3 olham. Estão me entendendo? Né? Porque para ela, as 3 são tias. E para as tias, não tem diferença se ela falou. Chamou, vou olhar. Chamou de tia, estou olhando. Vocês estão entendendo a ideia? Então assim, quando você fala Deus, não falou Pai, meu filho fica lá, não, está falando com... Não. Falou Deus, vamos escutar. Porque está chamando por nós. Está querendo a nossa atenção. Olha que coisa maravilhosa, né? Falou Deus, está querendo a nossa atenção, vamos escutar. Né? Aí você fala, Senhor, continua falando conosco, né? E aí você fala, Espírito Santo, entra na minha vida, dá paz. Aí o Espírito Santo fala assim, agora deixa eu entrar em ação. Está querendo que eu traga essa paz para o coração dele, que é fruto do Espírito Santo. Né? Aí você fala, Pai, eu preciso de ajuda. Então, Pai, né, provedor, entrando para trazer ajuda. Gente, a nossa conexão com a Trindade é muito mais do que pensar em 3 pessoas. É uma relação que extrapola a nossa capacidade de assimilar uma coisa tão grande assim. E eu acho isso incrível. Você fala Deus e fala assim, 3, tá. Meu do tio, né? Sempre que eu tenho um sobrinho, às vezes quando nós estamos na casa do meu pai, que ele fala tio, ele fica imaginando, né? Falou tio, sou eu, né? Se é comigo ou não sei, mas eu sou. E com Deus não é diferente. Você falou, ai meu Deus, os 3, opa, tá chamando a gente, vamos ver. Vamos ver quem que vai entrar em ação aqui. Né? Se é o Pai, se é o Filho e o Espírito Santo. Então lá, né? Então quando você ouve falar, né, que Deus se inclina
para ouvir a nossa oração. Você tem 3 ouvidos, né, inclinados para dizer o que você está precisando. Qual que é a sua necessidade? Que demanda que você está trazendo para a gente poder te ajudar? Porque a gente viu, né, muitos nomes, muitas referências a Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso, como Altíssimo, como Eterno, mas também como Provedor, como aquele que tudo vê, como Pai, né, que cuida, que ampara, que sustenta, que provê. Então, esse é o nosso Deus. Amém? Amém. E na próxima semana a gente vai falar então dessa nossa relação. Então, a gente deixa desse assunto técnico, filosófico, teológico, para entrar na coisa mais legal de todas, que é como, né, Deus se conecta conosco e nós nos conectamos com Ele. Amém? Vou interromper aqui a gravação.